Olá pessoal, aqui é Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula nós vamos continuar a configuração do servidor DHCP iniciada na aula passada. Então, na nossa última videoaula nós instalamos um servidor DHCP que aparece aqui no nosso gerenciador de servidores e agora nós iremos configurá-lo. Sua configuração consiste basicamente na criação de um escopo e na configuração das opções deste escopo. Então, mãos à obra. Primeiro passo. Vamos abrir o console de gerenciamento do DHCP, que fica aqui em Iniciar, Ferramentas Administrativas, DHCP. Legal? Então, use o DHCP para configurar e gerenciar o respectivo serviço. Basta clicar e pronto. Temos o console de gerenciamento do DHCP aberto. Vou maximizar a janela e vamos observar aqui que nós temos três seções principais nessa janela. Temos um painel aqui do lado esquerdo, temos a área central e temos o painel de ações aqui do lado direito. Do lado esquerdo, temos DHCP e o nome do nosso servidor, servidor 100 no domínio 100.com. Expandindo o nome do servidor, aparecem as opções de configuração para IPv4 e para IPv6. Nós vamos trabalhar com IPv4, portanto, eu vou expandir IPv4 e veja que nós não temos quase nada ali dentro. Temos apenas opções de servidor e filtros. Clicando sobre IPv4, ele mostra uma mensagem aqui no meio dizendo que nós devemos adicionar um escopo. Então, o nosso primeiro passo é esse, adicionar um escopo. E o que é um escopo? Um escopo é um intervalo de IPs atribuídos a computadores que solicitam um IP dinâmico. O escopo nada mais é do que a faixa de IPs que o seu servidor DHCP vai fornecer para a rede. Quantos IPs e quais são eles? Isso a gente chama de escopo DHCP. Então, vamos adicionar um escopo à nossa rede. Aqui mesmo em IPv4, eu clico com o botão direito do mouse e tenho a opção Novo Escopo, que você está vendo aqui. Então, eu vou clicar em Novo Escopo. Legal, ele abriu o assistente para novos escopos. Vamos avançar. Primeiro passo, dar um nome ao escopo. Isso é extremamente importante, para que você possa identificar depois para onde estão indo aquelas configurações de rede específicas. Vamos supor que seja um escopo que vai fornecer endereços IP para uma unidade fabril, para a fábrica da nossa empresa. Então eu vou chamar de fábrica. Nome do escopo, fábrica. Ele vai fornecer os IPs para os equipamentos, para o maquinário, para os computadores lá da fábrica. Você também pode colocar uma descrição. A descrição é opcional, mas sempre é recomendável colocar. Então eu vou colocar escopo que fornece configurações de rede para a fábrica. Tudo bem? Então, avançar. Próxima tela é a tela mais importante de todas. É onde você especifica o intervalo de endereços que o escopo irá distribuir, ou seja, a faixa de IPs que será distribuída na rede. Nossa faixa de IPs, para o nosso exemplo, será 192.168.50.1, endereço IP inicial. E o final, que é o último da faixa, 192.168.50. Portanto, de 1 até 50, temos 50 endereços IPs disponíveis para serem fornecidos via DHCP. Será a rede 192.168.50.0. Na parte inferior da tela, veja que ele já colocou automaticamente o comprimento em bits da máscara de subrede e a máscara de subrede, 255, 255, 2550, pois ele detectou que se trata de um endereço classe C. No mundo real, se você tiver feito uma divisão em subredes e tiver calculado uma máscara diferente, com um comprimento diferente, obviamente você deve alterar esses parâmetros aqui. Para alterar, você tanto pode digitar uma máscara diferente ou simplesmente alterar o comprimento, clicando nessas setinhas aqui. Veja que a máscara vai mudando automaticamente. Tudo bem? Bom, nossa máscara é 255, 255, 2550, comprimento 24 bits. Vamos avançar então. Bom, agora eu posso adicionar exclusões e um atraso. Uma exclusão é um endereço ou até mesmo um intervalo que não será distribuído pelo meu DHCP. Então vamos supor que nessa
nessa faixa de 1 até 50 da nossa configuração de escopo IP, exista um endereço IP que eu não quero que seja distribuído para ninguém. Vamos supor que o endereço 192.168.50.30 já esteja em uso na rede por um equipamento de rede, um roteador, ou até mesmo outro servidor. Então ele usa um IP estático ali. Obviamente eu não vou distribuir esse IP dinamicamente na rede para não causar conflito com esse equipamento. Então eu vou adicioná-lo como uma exclusão. Significa excluo esse endereço do intervalo do meu escopo. Então eu posso adicionar uma exclusão de um endereço ou de uma faixa de endereços. No caso, como é apenas um endereço, eu digito o endereço aqui em IP inicial e clico em adicionar. Beleza. Esse endereço aqui, o 50.30, ele não será atribuído a ninguém na minha rede. Ele deverá ser configurado manualmente se eu quiser. Legal? Se quiser adicionar mais, é só preencher aqui as caixinhas IP inicial e final e prosseguir com a configuração. Uma outra configuração que nós temos é o atraso da subrede em milissegundos. Que é o seguinte, o atraso é configurado como 0 por padrão, mas se você quiser, você pode configurar um número específico de milissegundos, clicando nessa setinha, pelo qual o servidor irá atrasar a transmissão de uma mensagem chamada DHCP Offer. Vamos escrever aqui DHCP Offer, que é uma mensagem de rede que é enviada pelo servidor DHCP para as estações que solicitam configurações IP. Então, a estação solicitou a configuração IP na rede, o servidor responde com uma mensagem DHCP Offer. Você pode configurar um atraso para essa mensagem, ou seja, o servidor ele vai esperar um tempinho antes de responder. Quando eu uso essa configuração? Geralmente quando você tem mais de um servidor DHCP na rede e quer montar uma hierarquia de DHCPs. Você quer que um servidor responda antes do outro. Então você pode configurar o atraso maior ou menor nos servidores, de acordo com a sua necessidade. Se você não tiver nenhum servidor DHCP na sua rede, a mais além desse aqui, claro que você pode deixar o atraso como 0 e prosseguir tranquilamente. Tudo bem? Eu vou deixar como 0, só tenho esse DHCP na minha rede por enquanto, e vou clicar em avançar. Agora a duração da concessão. O que é a concessão? A concessão é o tempo pelo qual as estações cliente vão poder usar aquele endereçamento IP e aquelas configurações de rede recebidas do servidor DHCP. Então, quando o servidor DHCP fornece uma configuração IP para uma estação, ele não fornece para sempre. Ele fornece durante um período de tempo. E esse período é chamado de concessão. O padrão da concessão aqui no Server 2008 R2 é 8 dias. Portanto, o servidor fornece os IPs para as estações e elas podem usá-lo por 8 dias. Depois desses 8 dias, finda a concessão e a estação, teoricamente, não pode mais usar aquela configuração de rede. Na prática, o que acontece é o seguinte. Ao atingir 50% do tempo da concessão, as estações já começam a requisitar uma nova configuração IP para o servidor, justamente para evitar que a concessão expire e elas percam a conectividade de rede. Então, ao atingir 50% da duração da concessão, a estação já pede a renovação dessa concessão. E geralmente o servidor atende, renovando por mais 8 dias. Tá? E assim você tem a ilusão de que a sua máquina está sempre usando o mesmo endereço IP por meses a fio. Legal? Por conta dessa renovação da concessão. Tá? Isso é teoria de redes, teoria de DHCP. Nas aulas de TCP/IP você pode ter detalhes muito mais aprofundados a respeito desse modo de funcionamento do DHCP. Bom, a ideia aqui é a seguinte, eu posso alterar essa duração de concessão. Por que eu alteraria a duração da concessão se ela sempre é renovada automaticamente? Porque em alguns casos eu preciso que essa concessão seja pequena, seja de algumas horas e não de alguns dias. Por exemplo, uma rede sem fio em um aeroporto, um cybercafé, não pode ter uma concessão muito grande, senão os clientes entram com um notebook, com um tablet, com um smartphone, recebem configuração de IP e depois vão embora, carregando aquela configuração por 8 dias. E aí, eventualmente, pode ocorrer da minha faixa de IP se esgotar, com os clientes entrando e saindo, e, eventualmente, os clientes novos ficam sem conectividade de rede. Então, nesse caso, eu posso alterar minha duração de concessão para algumas horas. Assim, o cliente entra na loja ou no aeroporto, usa
a minha rede sem fio vai embora e algumas horas depois aquele endereço IP está liberado no meu servidor. Legal? Já na minha rede interna aqui dentro da empresa, eu não preciso diminuir essa concessão, a não ser que eu tenha um motivo muito especial para isso. Tá? Então, no nosso caso, eu vou manter os 8 dias na duração da concessão e vou simplesmente avançar. Agora ele pergunta se eu quero configurar opções de escopo. Então, opções de escopo são opções adicionais que o seu servidor pode fornecer para os clientes pela rede. É legal configurar essas opções de escopo sim, porque elas são configurações importantes para o bom funcionamento da rede. Então eu vou deixar marcado sim, desejo configurar essas opções agora e vou clicar em avançar. Primeira opção que ele me pergunta, qual é o endereço do seu roteador, o seu gateway padrão? Então vamos supor que o meu roteador seja o 92.168.50.254. Adicionei e agora todas as máquinas que se conectarem via DHCP a essa rede vão receber a configuração 92.168.50.254 para usar como gateway padrão, tá? Para que elas possam sair para a internet. Posso adicionar mais de um se for o caso. Tá? E agora eu vou clicar em avançar. Agora ele me pergunta qual é o servidor de nomes de domínio. Tá? Então eu vou colocar o IP aqui do meu servidor de nomes de domínio ou o nome do servidor, tanto faz. Tá? Vou colocar o IP do meu servidor de nomes de domínio. Meu servidor é o 100.1, tá? Meu servidor real aqui. Ele tenta validar o serviço do servidor. Na verdade, eu criei um escopo com um endereço diferente, tá? do endereço real da minha placa de rede aqui, justamente para diferenciar as redes. E adicionei esse meu servidor DNS. Você, obviamente, vai adicionar um servidor DNS válido aí na sua rede. Esse aqui foi validado, está funcionando corretamente. Então, basta eu avançar. Servidor WINS. Se você tiver o WINS na sua rede, você pode colocar um servidor por nome ou por IP. Nós não trabalhamos com WINS aqui nesse exemplo, então basta avançar sem fazer nada. E na última pergunta, deseja ativar o escopo? Sim ou não? Se você ativar o escopo, ele já entra em ação imediatamente. Se você clicar em não, ele só vai começar a distribuir os IPs futuramente, mais tarde. Eu vou clicar em não, eu ativarei esse escopo mais tarde, porque eu ainda tenho algumas outras configurações para fazer. Então eu não quero que ele comece a distribuir IPs na rede, sem que antes eu tenha terminado a configuração do DHCP. Então clique em não, eu ativarei este escopo mais tarde, avançar, e agora vamos concluir o assistente para novos escopos. Concluído com sucesso. Então, agora você vai perceber que aqui na telinha do DHCP, eu tenho o escopo criado, tá? Nome fábrica. Clicando no escopo, aparecem as opções do escopo. Veja que bem no cantinho aqui, bem pequenininho, tem uma setinha vermelha apontando para baixo. Essa setinha indica que esse escopo não está ativo ainda. Tá? Então ele não está distribuindo as configurações na rede. Tá? Vamos dar uma explorada nessas opções agora. Pool de endereços vai me mostrar a faixa de endereços que eu configurei, do 50.1 ao 50.50, e as exclusões. Então, o IP excluído está aqui, o 50.30, eu excluí, ele não vai ser fornecido pela rede. Tá? Concessões ativas. Ele mostra quais os clientes de rede, quais as máquinas cliente que estão no momento usando endereços DHCP vindos desse servidor. No momento não tem nenhuma, obviamente, o escopo nem está ativo, né? Não poderia nem ter. Quando uma máquina se conectar à rede e receber uma configuração do seu servidor, ela vai aparecer listada aqui, por IP, nome da máquina e a data de vencimento da concessão. Legal? Vamos ver reservas agora. Reserva não está configurada ainda. Reserva é a seguinte ideia. Em vez de excluir um IP, eu posso, em tese, atribuir sempre o mesmo IP a um determinado computador da rede, de modo que, aparentemente, o computador tem um IP fixo, porque ele nunca vai mudar, não tem vencimento de concessão para ele. Mas, na verdade, ele é atribuído pelo servidor também. Isso a gente chama de reserva de IP. Vamos criar uma reserva aqui. Para criar reserva, botão direito em reservas, nova reserva. Não tem segredo nenhum, é bastante simples. E basta preencher esse formuláriozinho. Tá? Você vai dar um nome para a reserva, vamos supor, servidor web. Então, meu servidor web vai receber sempre o mesmo endereço IP pela rede. Qual endereço é esse? Então,
Então você configura o endereço aqui, ó, na segunda caixinha. Vamos supor que o servidor web seja o endereço 25. 9268.50.25. Então, essa minha máquina, esse servidor web da rede, vai receber sempre o mesmo IP, de final 25. Agora, como é que o meu servidor DHCP sabe quem é o servidor web para poder atribuir sempre o mesmo IP? Através do MAC address. Então você vai colocar um MAC address. Vou colocar um MAC address aqui. Coloquei um MAC address, tá? Com os endereços hexadecimais. E agora você pode adicionar uma descrição também, se for necessário. Eu vou colocar uma descrição. Endereço atribuído ao servidor web. Opa, cápsula estava ativa. Endereço atribuído ao servidor web. Beleza. Tudo bem? Aqui embaixo em tipos permitidos, você pode selecionar o tipo de protocolo que vai ser usado. Geralmente é ou DHCP ou, na dúvida, deixe em ambos. Tá? Vamos deixar em ambos, que é o padrão. Não é necessário alterar essa configuração. Basta clicar em adicionar. Beleza. Foi adicionado. Tá? Veja que ele voltou para a mesma telinha, para o formulário, porque ele permite que você adicione quantas reservas quiser. Eu adicionei uma, para mim já é suficiente. Agora eu clico em fechar. E olha só, a nossa reserva já está aparecendo aqui na tela. Tá? Clicando em cima da reserva, ele mostra as opções de DHCP que essa reserva vai receber. O roteador que a gente configurou, o nosso DNS e o nome de domínio que ela recebe. Legal? Bastante simples. E aqui o IP dela, 25 no final. E falando em opções, opções de escopo. O que são as opções de escopo? São opções adicionais que você pode fornecer para suas máquinas na rede via DHCP. No momento estamos usando o roteador, servidor DNS e um nome de domínio. Mas, se você clicar com o botão direito em opções de escopo e escolher a opção configurar opções, ele te mostra uma janela com um monte de opções que você pode configurar e distribuir automaticamente na sua rede. Tá? O roteador está configurado, como você pode ver aqui. Posso adicionar mais se eu quiser. Servidor de horários, servidores de nomes, o DNS já está configurado, servidor de log, se você tiver um servidor de log na sua rede, você pode adicionar, servidor de cookie, LPR e assim vai. Olha, tem um monte delas aqui. Olha que monte de opções nós temos. Servidor www, POP3, SMTP, vamos procurar algum NTP, servidor de hora na rede. Para adicionar uma opção a mais, basta marcar a caixinha do lado, colocar o IP, né, desse servidor, tá? Vamos supor 200, 125, 23, 45 e adicionar. Ó, adicionei um servidor NTP fictício aqui à minha rede. Clique em aplicar e ok. Tá lá, servidor NTP com esse endereço, um servidor na web, que vai fornecer as configurações de data e hora para o meu servidor e para as máquinas da minha rede também. Legal? Então eu posso adicionar as opções que forem necessárias à minha rede. Tá? Bom, terminamos basicamente a configuração aqui do servidor DHCP para este escopo. Se eu quiser, eu posso criar mais escopos. O procedimento é o mesmo. Clico aqui no IPv4, botão direito, novo escopo. Também posso exibir as estatísticas deste servidor. As estatísticas mostram quando ele foi iniciado, há quanto tempo ele está em atividade. E aqui as descobertas, ofertas, solicitações, acknowledgements, recusas, liberações, que tem a ver com o protocolo DHCP. Como já citei, a aula de TCP/IP é extremamente importante por conta disso. Entender a teoria do protocolo DHCP para você poder entender tudo que está sendo listado aqui. Embaixo, o total de endereços que você possui atribuídos, quantos estão em uso, quantos estão disponíveis. Tá? Uma estatística do servidor em si. Vou fechar. Volto aqui em IPv4. E além de poder configurar um novo escopo, eu também posso configurar um super escopo. Super escopo nada mais é do que uma espécie de container que você pode usar para agrupar vários escopos
dentro de uma pastinha comum, para facilitar o seu gerenciamento caso você tenha muitos escopos criados. Então, se você clica em novo superescopo, ele abre um assistente. O assistente é muito simples, é só avançar, dar um nome para o superescopo, teste, por exemplo, avança, e aí ele vai listar todos os escopos que você tiver dentro do seu servidor. É só selecionar os escopos disponíveis, quantos você quiser, avança e conclui. Aí ele cria um superescopo, uma pastinha dessas, e quando você expande, lá dentro aparecerão todos os escopos que você adicionou. Tá? Então o superescopo é só para organizar um pouco melhor aí o seu servidor de DHCP. Legal? Bom, para finalizar então, veja que o nosso escopo ele não está ativo, portanto ele não está funcionando ainda. Nós temos de ativar esse escopo para que ele entre em ação na rede. Como é que eu ativo um escopo? Botão direito em cima do nome do escopo. Veja aqui, se ele não estiver expandido, a opção pode não aparecer. Então é legal você selecionar o escopo primeiro, dando um clique em cima, e aí botão direito, você vai ter a opção ativar. Existem algumas outras opções, como exibir estatísticas deste superescopo, em particular, quantos endereços em uso disponíveis. E você também pode removê-lo do superescopo se quiser. Tá? E agora eu posso ativar o escopo. Vamos ativá-lo? Eu clico em ativar e pronto. Tá? Veja que aquela setinha vermelhinha desapareceu e agora esse escopo está funcionando, e se algum computador for inserido nessa rede e fizer uma solicitação de DHCP, este nosso servidor DHCP poderá responder com as configurações deste escopo. Tudo bem? Então isso encerra a nossa aula básica de DHCP, de configuração de DHCP. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa nessa aula e nos vemos nas próximas videoaulas. Até lá, pessoal!